Hoje o Cariri Notícias está aqui na residência do vereador Gleidson Bezerra para conversar com ele sobre as denúncias que eles têm feito na Câmara Municipal de Juazeiro do Norte e sobre a atual situação que vivemos aqui em Juazeiro do Norte. Bom, Gleidson, de antemão, já quero agradecer por você abrir as portas da sua casa, da sua residência, para conversar com a gente, com o pessoal que está acompanhando a gente aqui pelo Cariri Notícias. Né? De antemão, já quero agradecer, tá? Olha, eu que agradeço a oportunidade de poder conversar com vocês do Cariri Notícias e conversar através desse espaço com toda a legião de internautas que acompanham esse importante site. Gleidson, como você tem visto a atual situação dos parlamentares que barram requerimentos e CPIs que têm como finalidade investigar possíveis irregularidades da gestão? Olha, é muito importante a gente ter a consciência de que a Câmara dos Vereadores ela é uma casa política, né? Então, por ser uma casa política, é natural que exista a base de situação e o grupo de oposição. A base de situação na Câmara dos Vereadores é ampla maioria, mas eu recebo com muita tristeza toda vez que a gente apresenta um requerimento propondo uma investigação, propondo uma explicação por parte do Executivo, que o nosso requerimento é derrubado. Por uma questão muito simples. Porque as 3 missões principais do vereador devem ser requerer, legislar e fiscalizar. Então, quando nós apresentamos denúncias concretas, não o disse-me-disse, não a fofoca, mas sim com dados, com documentos, e que a gente apresenta a denúncia, a gente espera contar com a maioria dos votos. Então, embora a gente fique triste porque derruba-se o requerimento e mais tarde a gente vai ter que encaminhar individualmente, mas a gente compreende que por ser uma casa política, o vereador, a vereadora tem a satisfação a dar ao seu eleitorado e muitas vezes por ele fazer parte de um grupo de situação, ele deixa de lado essa questão do requerer, do legislar e fiscalizar, mas infelizmente eu acredito que a Câmara perde com isso e se apequena diante dessas circunstâncias. Você tem observado a insatisfação dos juazeirenses em relação à atual administração municipal? Olha, certamente. Infelizmente, a gente esperava muito mais da atual gestão e de um tempo para cá a administração tem se envolvido cada vez mais em escândalos diversos. E fica difícil para uma população, muitas vezes carente de bons serviços públicos, compreender como não tem acesso a questões básicas de saúde, de educação, apoio ao esporte, apoio à cultura e ver o seu município mais uma vez nas páginas policiais. Então, diante dessa circunstância, a gente tem sentido bastante. O vereador ele é muito demandado. Muitas pessoas nos cobram, nos procuram. Vereador, o que é que está acontecendo? Que está faltando médico no PSF, que está faltando medicamento, que está faltando a merenda escolar, porque a nossa rua, nos bairros mais afastados, essas ruas estão esburacadas. Então, infelizmente, a gente recebe muitas denúncias, muitas críticas, a gente procura externar sempre, através da imprensa e através da própria Câmara dos Vereadores. E para você, o que você acha que deveria mudar nessa atual gestão? Olha, o trato com a coisa pública. Esse é o principal mote que eu tenho defendido desde quando ingressei na minha vida pública. Não adianta a gente achar que tem remédio para todos os males, que tem dinheiro sobrando para fazer tudo. Porém, quando eu tive a oportunidade de ser presidente da Câmara, eu cheguei à conclusão de que se você tiver zelo com o dinheiro público, dá para fazer muito mais, dá para fazer algo mais. Então, se nós temos um dinheiro que foi aqui herdado de uma administração para outra, que se chama precatório, e esse precatório era na casa dos mais de 120 milhões de reais. Parte desse dinheiro que deveria ser destinado para os professores, como foi? Mas 40% dele ficou para o município. O que você tem que ter? Zelo com a aplicação desse recurso. Você tem que ter seriedade na aplicação desse recurso. E você tem que eleger prioridades. Se você tem como prioridade oferecer uma escola de qualidade, você conserta as escolas, você reforma as escolas, você constrói escolas novas. Na saúde, do mesmo jeito, você não vai deixar faltar se você tem dinheiro. Parece uma conversa solta, uma conversa simples, que político sempre fala. Mas se você pegar o exemplo concreto do que nós fizemos na Câmara dos Vereadores, a gente percebe que a verba é destinada, se você tiver zelo em pesquisar como melhor aplicar aquele dinheiro, esse dinheiro rende e dá para fazer algo mais. Esse o caminho, porque o orçamento está lá,
destinando dinheiro para a educação, para a saúde, para a cultura, para o esporte, para isso e para aquilo. Se no meio do caminho há uma destinação diversa, infelizmente o serviço fica debilitado. O Cariri Notícias realizou uma enquete na qual 87% dos internautas desaprovam a gestão do prefeito Arnon Bezerra. Como você avalia a opinião popular? Olha, como diz o ditado popular, a voz do povo é a voz de Deus. O povo é sábio, o povo escolhe e o povo avalia. Se 87% das pessoas estão dizendo que estão insatisfeitas, eu acredito que muito se deve a tudo isso que eu estou pontuando. São inúmeras as denúncias de corrupção, são muitos os casos de falhas na educação, na saúde, nas mais diversas áreas do nosso município, como cultura, como esporte, como a infraestrutura dos bairros. Você sempre tem um trabalho muito atuante nesse sentido. Então, se as pessoas estão reclamando, o povo reclama com razão, compete ao político ter a humildade de saber ouvir e de buscar alternativas, de procurar solucionar, porque é o que é dito em palanque, é o que é dito em campanha. Então, se as pessoas estão reclamando, na minha opinião, reclamam com razão. E como você avalia a atuação do Ministério Público em Juazeiro do Norte no tocante à apuração de irregularidades da gestão? Olha, o Ministério Público é uma instituição que, sem a qual nós estaríamos numa situação bem pior. Porque é uma instituição extremamente acreditada, é uma instituição séria, agora é uma instituição que tem limitações, tal qual as outras. O efetivo do Ministério Público é muito pequeno. Nós só temos aqui em Juazeiro do Norte 2 promotores para cuidar dessa questão relacionada à administração, ao acompanhamento da administração em si. E esses 2 promotores têm alguns técnicos que os acompanham. São poucos, é um número limitado. Então, infelizmente, às vezes a resposta não sai na mesma proporção que a gente gostaria que viesse, no mesmo time, com a mesma celeridade que o caso requer. Mas, analisando de um cômputo geral, o Ministério Público tem prestado relevante serviço à nossa sociedade, e aí são os inúmeros os exemplos, como afastamento de secretário, como denúncias já realizadas que ocorreram no nosso município, que toda a sociedade tomou conhecimento através do trabalho do MP com a Polícia Federal. Então, o nosso respeito existe, apesar de que sabemos que o MP também tem inúmeras limitações, que se tivesse um efetivo melhor, com isso a população ganharia muito mais. Como você tem visto a ingerência da gestão municipal nas áreas da saúde, principalmente nos atrasos salariais, educação e infraestruturas? Como você vê isso? Olha, a gente vê com profunda tristeza, mas é uma realidade, é uma constatação. Inclusive com relação a essa questão dos médicos que ameaçaram paralisar suas atividades no São Lucas, e também os da UPA estavam se mobilizando nesse sentido, porque eles não receberam seus salários dos meses de julho e agosto. E se eles não receberam seus salários, assim como todo trabalhador, eles têm o direito de reivindicar. Então, nossa solidariedade com relação aos médicos, é bem verdade, mas a nossa solidariedade é ainda maior com relação à população, que corre o risco de ter serviços essenciais como esses paralisados. Então, não tem outra alternativa. A prefeitura sempre tem que vir a público e se antecipar aos problemas, tentar resolver essa situação do pagamento, porque essa já é a 3ª vez em que os médicos ameaçam paralisação por falta de recebimento. Então, cadê o dinheiro da saúde? O que é que está sendo feito com esse dinheiro da saúde? E por que quando a gente apresenta a crítica construtiva, de imediato já sai o pagamento? Como tomei conhecimento, hoje pela manhã saiu o pagamento dos médicos que nós criticamos ontem, que nós apresentamos a alternativa ontem. E se a gente critica para o bem. Porque se a gente quisesse o mal, deixava acontecer a paralisação, a população iria se revoltar, ia ser muito pior. Então, se a administração resolve o problema, fica aqui só a nossa grita, o nosso pedido, o nosso requerimento. Tenham atenção para que não aconteçam isso. Paguem com antecedência para que evitar essa história de paralisação de serviços tão essenciais como saúde e até mesmo a educação, como você cita. Sabemos que há várias fraudes, inclusive algumas delas já na justiça. Essas seriam promovidas por incompetência ou conveniência por parte de algum dos vereadores em não exercer sua função em fiscalizar? Olha, é muito difícil na função em que eu estou, em que eu trabalho ao lado dos demais vereadores,
me posicionar acerca dessas questões de forma muito contundente. Rola um pouco de cada coisa e compete à população acompanhar de perto o trabalho de cada um dos seus edis. Eu tenho que agir com ética. Eu preciso ter uma ética diante dos vereadores. A Câmara tem feito um trabalho, muitas vezes, bonito. Muitos vereadores têm muita coisa boa para apresentar, entre requerimentos, entre moções, entre audiências públicas, entre pronunciamentos na tribuna, entre ações efetivas, entre reuniões com membros do Executivo, mas muitas vezes toda essa questão, essa produção, ela fica apagada porque o vereador também deixa de lado de exercer aquilo que lhe é principal, aquilo que o cidadão mais espera do Poder Legislativo, que é a independência, o trabalho independente, voltado para a fiscalização e para a denúncia, quando o caso requer denúncia. Então, quando deixa a desejar nesse aspecto, a população cobra e cobra com razão. Portanto, assim, a avaliação que eu faço, tem muita coisa boa que precisa ser observada, mas infelizmente, diante de algumas coisas que a Câmara deixa a desejar, que são imperdoáveis, a população cobra e cobra com razão. Então, Gleidson, deixe seu recado para toda a população, para os nossos seguidores que nos acompanham, né? Para todos os juazeirenses e para os vereadores, né? Todos os órgãos competentes. Deixe o seu recado e se quiser acrescentar algo mais, fique à vontade. Olha, o recado que eu tenho para dar é que todos nós que somos pessoas públicas, que nós tenhamos a consciência de que quem entra na vida pública entra para servir. Não é uma vida fácil. Muitas vezes você deixa a sua família, você deixa o seu conforto para cuidar de pessoas. Mas se você se propôs a fazer isso, você procure fazer com amor, procure fazer com seriedade, procure fazer com retidão de caráter. Procure lutar por aquilo que você afirmou em campanha política. E com relação à campanha política, o grande recado para todos os teus ouvintes, para todos os internautas, para a população de um modo geral: você, cidadão, é parte fundamental nesse processo, porque é na hora do voto que a gente consegue escolher os nossos representantes. Então, se nós não escolhermos bem os nossos representantes, lá vai depois de novo a população passar mais 4 anos reclamando deles. Então, diante disso, fica o recado para cada um de vocês. O período eleitoral só vai ser daqui a 1 ano. Mas desde ontem, desde sempre, procure acompanhar o trabalho de cada parlamentar, do prefeito, do vice-prefeito, de todas as pessoas públicas, de todas aquelas pessoas que exercem cargo público. E quando chegar na hora certa, faça uma filtragem, faça uma análise. Às vezes você tem uma pessoa no seu bairro, uma pessoa de bem, uma pessoa como Júnior, que tenta lutar, que tenta ajudar outras pessoas e não tem uma oportunidade. Então acompanha de perto o trabalho de todo mundo, vê a vida pregressa das pessoas, vê as ideias, escuta as ideias deles e ao final pede a Deus uma consciência para a gente tentar escolher o que tem de melhor. Porque ao final, se a gente não escolher os bons representantes, lá na frente é só lamentar. Então eu agradeço a você pelo espaço, agradeço a oportunidade de me comunicar com seus internautas e me coloco sempre à disposição. Muito bem, então eu, Júnior Moral, do Cariri Notícias, né, desde já agradeço pela oportunidade de estar aqui na sua casa, abrir espaço à sua residência, para a gente conversar, bater esse papo legal, esse papo, né, de interesse de toda a população juazeirense, né? Então vamos finalizar essa matéria aqui. Espero que você, seguidor juazeirense, se conscientize, vamos votar com consciência, né, na próxima eleição. E esse é o nosso recado também aqui do Cariri Notícias. Com imagens de Henrique Macedo, eu sou Júnior Moral para o Cariri Notícias.